Bem-vindo a esta jornada pelas visões mais intensas, simbólicas e misteriosas de toda a Bíblia. Hoje você vai entrar no livro de Ezequiel, um dos profetas mais complexos, dramáticos e visualmente impressionantes das Escrituras. Ao longo deste vídeo, você verá não apenas o que Ezequiel disse, mas por que disse, para quem disse e em que momento histórico tudo isso aconteceu. Você descobrirá como um sacerdote exilado se torna profeta entre os cativos da Babilônia. Verá a visão aterradora e majestosa da glória de Deus sobre rodas vivas. Entenderá por que Jerusalém já estava espiritualmente destruída antes de cair fisicamente e perceberá como o julgamento divino caminha lado a lado com a promessa de restauração. Fique conosco até o final, porque nos últimos blocos veremos algo extraordinário. A glória de Deus retornando ao templo, não como um símbolo distante, mas como esperança concreta de renovação para Israel e para toda a história bíblica. Bloco 1 de 7. O profeta no exílio e a visão da glória. Bloco 2 de 7. Julgamento sobre Jerusalém e o templo profanado. Bloco 3 de 7. Sinais proféticos e a responsabilidade do povo. Bloco 4 de 7. Oráculos contra as nações. Bloco 5 de 7. A queda de Jerusalém e o silêncio do profeta. Bloco 6 de 7. Promessa de restauração e novo coração. Bloco 7 de 7. O novo templo e a glória que retorna. Ao longo desta jornada, caminharemos cronologicamente pelo livro, acompanhando a transição de visões de julgamento para visões de esperança, sempre situando cada cena no contexto histórico e teológico em que foi pronunciada. Ezequiel não começa em Jerusalém, mas às margens do rio Quebar, em território babilônico, entre exilados que já haviam sido arrancados de sua terra, templos e tradições. Ele não é apenas um profeta qualquer. É um sacerdote de linhagem levítica, treinado para servir no templo, agora forçado a viver longe dele. Esse detalhe muda tudo, porque molda a maneira como ele enxerga Deus, o culto e o próprio significado da santidade. Em Mis, vez de ver o exílio como mero desastre político, o texto o apresenta como um momento teológico decisivo, em que Deus fala fora do templo e fora de Jerusalém. Logo no início, o livro situa o chamado de Ezequiel no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, por volta de 593 a.C., deixando claro que sua missão nasce no meio da crise nacional. O cenário não é de esperança imediata, mas de tensão contínua entre julgamento e promessa. Antes mesmo de qualquer palavra profética, Ezequiel recebe uma visão avassaladora que desafia toda a linguagem humana. Ele vê um grande vento vindo do norte, acompanhado de uma nuvem carregada e um fogo que reluz, imagem que remete tanto a teofanias antigas quanto ao poder imperial da Babilônia. No centro dessa visão surgem 4 criaturas viventes, cada uma com 4 faces e 4 asas, simbolizando uma realidade que ultrapassa o mundo humano. Essas figuras não são simples anjos, mas representações vivas da presença e mobilidade de Deus no mundo. Sob elas, aparecem rodas cheias de olhos, movendo-se em perfeita harmonia com os seres vivos, sugerindo que nada escapa ao olhar divino. A cena inteira transmite movimento, ordem e autoridade. Nada está fora de controle, mesmo no exílio. O que torna essa visão ainda mais impactante é que a glória de Deus não está mais confinada ao Templo de Jerusalém. Tradicionalmente, Israel acreditava que a presença divina residia no Santo dos Santos, mas Ezequiel a vê em movimento, acima das rodas e dos seres viventes. Isso quebra a noção de que Deus só age dentro das fronteiras sagradas de Israel. O trono celestial aparece elevado, reluzente como safira, e sobre ele há uma figura com aparência humana, envolta em fogo e brilho. Essa combinação de transcendência e forma humana antecipa temas que percorrerão todo o livro. Deus é absolutamente santo, mas ainda se relaciona com seu povo. A visão não é apenas mística, é profundamente teológica e política, redefinindo onde e como Deus governa. No meio desse cenário aterrador e sublime, Ezequiel cai com o rosto em terra, tomado por temor e reverência.
Esse gesto não é apenas medo, é reconhecimento da autoridade divina diante de um homem completamente deslocado. Diferente de Isaías, que recebe seu chamado no templo, ou de Jeremias, chamado ainda jovem em Judá, Ezequiel é convocado em território estrangeiro. Isso já indica que sua missão será marcada por resistência, incompreensão e isolamento. Quando a voz divina finalmente fala, ela não começa com conforto, mas com um chamado direto. Ezequiel será enviado a uma casa rebelde, de coração duro e rosto obstinado. O tom deixa claro que ele não será um profeta popular. Deus chama Ezequiel de filho do homem repetidas vezes, um título que destaca sua condição humana diante da majestade divina. Esse termo não é apenas poético, mas um lembrete constante de sua fragilidade diante do peso da missão. Ao mesmo tempo, ele é comissionado como vigia espiritual de Israel, alguém que deve falar quer o povo ouça ou não. Essa responsabilidade é tremenda, pois coloca o destino do povo em relação direta com sua fidelidade à palavra profética. O chamado não promete sucesso imediato, mas fidelidade absoluta à mensagem recebida. Em seguida, Ezequiel recebe um rolo escrito por dentro e por fora, contendo lamentos, gemidos e ais. Diferente de outros profetas, que falam antes de ver, ele literalmente ingere a mensagem divina. O ato simbólico de comer o rolo representa a internalização total da palavra de Deus, não como informação externa, mas como algo que passa a moldar sua própria existência. Curiosamente, o texto diz que o rolo era doce como mel em sua boca, mesmo contendo palavras de julgamento. Isso sugere que, para o profeta, obedecer a Deus é mais importante do que o conteúdo duro de sua missão. A partir daí, Ezequiel é levado pelo Espírito e colocado novamente entre os exilados, atônito durante 7 dias. Esse período de silêncio não é fraqueza, mas preparação espiritual e emocional para o peso do que virá. Enquanto outros profetas falam rapidamente, Ezequiel primeiro absorve o impacto da visão e do chamado. Esse detalhe revela um padrão do livro. Antes de agir, Deus forma o profeta interiormente. O silêncio também antecipa uma característica central de sua missão: momentos em que ele será literalmente impedido de falar como sinal para o povo. Quando Deus finalmente o designa como sentinela, a responsabilidade se torna ainda mais clara. Se ele advertir o ímpio, e este não se converter, o ímpio morrerá por sua culpa, mas o profeta terá livrado sua própria alma. Se ele se calar, porém, será considerado responsável. Esse princípio atravessa todo o livro e estabelece Ezequiel como um guardião espiritual do povo no exílio. Diferente de Jeremias, que apela emocionalmente ao povo, Ezequiel é apresentado como um mensageiro judicial, quase como um porta-voz de um tribunal divino. O bloco inicial do livro já deixa evidente que Ezequiel não será um profeta comum de palavras, mas de visões, sinais e atos simbólicos. Ele não apenas falará, ele encenará a mensagem diante do povo. Isso prepara o terreno para os capítulos seguintes, onde ele deitará sobre um lado, desenhará Jerusalém em um tijolo e realizará gestos dramáticos para representar o cerco da cidade. Desde o início, sua vida inteira se torna parte da profecia. Assim, o livro abre não com histórias do passado, mas com uma experiência direta e esmagadora da presença divina no presente do exílio. A glória que antes habitava em Jerusalém, agora se manifesta em terra estrangeira, revelando que Deus não foi derrotado com a queda da cidade. O primeiro bloco estabelece a tensão central de Ezequiel: um povo em rebelião, um profeta relutante, e um Deus cuja santidade e soberania ultrapassam qualquer fronteira humana. Vimos Ezequiel ser chamado no exílio, contemplar a glória móvel de Deus e receber sua missão como sentinela de um povo rebelde. Agora, no próximo bloco, entraremos no coração do julgamento. O templo de Jerusalém será exposto em sua corrupção espiritual, e a glória de Deus começará a se afastar da cidade. Depois da visão inaugural às margens do Quebar, Ezequiel não recebe um conforto pastoral, mas é conduzido, em visão, de volta a Jerusalém, como se Deus quisesse que ele enxergasse com seus próprios olhos aquilo que o povo preferia ignorar. O Espírito,
o transporta até o átrio interior do templo, e ali o profeta descobre que o problema não estava apenas fora de Israel, mas no próprio coração do culto. O santuário, que deveria ser o lugar da santidade, tornou-se palco de idolatria, corrupção e blasfêmia. Esse deslocamento entre Babilônia e Jerusalém revela um contraste fundamental. Enquanto os exilados sofrem longe de casa, o templo continua sendo profanado por aqueles que permaneceram na cidade. Desde o início deste bloco, fica claro que o julgamento não virá por acaso, mas como resposta a uma degradação espiritual profunda e sistemática. A primeira cena que Ezequiel contempla é perturbadora. Junto à entrada do templo, há um ídolo que provoca ciúmes ao Senhor. Não se trata de um detalhe isolado, mas de um símbolo de infidelidade nacional. A presença desse ídolo dentro dos limites sagrados mostra que Israel não apenas tolerava o paganismo, mas o havia integrado ao culto oficial. O profeta não é chamado a opinar, mas a testemunhar, como se estivesse diante de um tribunal divino. O texto sugere que essa corrupção já vinha de longe, acumulando-se ao longo de gerações, até atingir um ponto sem retorno. Nesse momento, o templo deixa de ser refúgio e se torna evidência de culpa. Em seguida, Deus ordena que Ezequiel cave através da parede, e ao fazê-lo, o profeta descobre uma sala secreta repleta de imagens de répteis, animais impuros e ídolos pintados nas paredes. Anciãos de Israel estão ali, queimando incenso diante dessas figuras, praticando um culto oculto que contradiz completamente a lei de Moisés. Essa cena revela uma religião dupla. Publicamente, eles mantêm rituais formais. Secretamente, adoram outros deuses. O detalhe de que são líderes do povo envolvidos nisso aumenta ainda mais a gravidade do pecado. A corrupção não vem apenas das massas, mas do topo da estrutura religiosa. A visão se aprofunda quando Ezequiel é levado à porta norte do templo, onde vê mulheres chorando por Tamuz, uma divindade mesopotâmica associada à morte e à fertilidade. Esse lamento ritualístico mostra que influências estrangeiras haviam penetrado profundamente na espiritualidade de Judá. O templo, que deveria separar o povo de práticas pagãs, agora as acolhia dentro de seus próprios muros. Essa cena não é apenas cultural, mas teológica. Israel não está apenas confundido, está deliberadamente substituindo o Senhor por deuses estrangeiros. O contraste entre o Deus vivo e os ídolos mortos se torna cada vez mais evidente. Por fim, Ezequiel é conduzido ao átrio interno, onde cerca de 25 homens estão de costas para o templo, voltados para o oriente, adorando o sol nascente. Esse gesto é profundamente simbólico. Eles literalmente viram as costas para a presença de Deus. Não é ignorância, é rejeição consciente. O templo, que deveria ser o eixo da adoração verdadeira, tornou-se cenário de afronta pública. Nesse momento, o profeta compreende que Jerusalém não está apenas politicamente condenada, mas espiritualmente corrompida de dentro para fora. Diante dessa sequência de abominações, a resposta divina é inevitável. Deus declara que agirá com ira e não terá compaixão, pois o povo ultrapassou todos os limites da rebeldia. Essa não é uma decisão impulsiva, mas o clímax de um longo histórico de infidelidade. A visão do templo profanado funciona como prova incontestável de que o julgamento é justo. Ezequiel não está ali para interceder, mas para testemunhar o processo divino de condenação. A partir desse ponto, a narrativa se desloca para uma das cenas mais dramáticas de todo o livro. A glória do Senhor começa a se mover. Primeiro, ela se eleva do querubim e se posiciona sobre a soleira do templo, como se estivesse relutante em partir. Essa imagem é profundamente teológica, pois sugere que Deus não abandona seu povo de maneira leviana. Há um momento de tensão, como se a presença divina hesitasse antes de deixar o lugar que havia escolhido para habitar. Em seguida, a glória se desloca para a entrada oriental do templo, acompanhada por seres viventes e rodas cheias de olhos, como na visão inicial. Esse movimento não é aleatório, mas carregado de significado. Deus está saindo gradualmente, em etapas, e não de uma vez.
Cada deslocamento marca um afastamento progressivo da santidade em relação à cidade. A cena transmite tanto majestade quanto tristeza. Não é apenas julgamento, é também lamento divino pela ruptura da aliança. Enquanto isso, Ezequiel recebe novas instruções simbólicas que reforçam a mensagem de condenação. Ele vê homens marcados com um sinal na testa, aqueles que lamentam as abominações de Jerusalém, e outros encarregados de executar juízo sobre a cidade. Esse detalhe introduz um princípio crucial no livro. Mesmo em meio ao julgamento coletivo, há distinção entre justos e ímpios. Deus não age de forma indiscriminada. Há justiça e discernimento em seu agir. A visão atinge seu ápice quando a glória do Senhor deixa completamente o templo e se coloca sobre o monte ao oriente da cidade. Esse é um dos momentos mais sombrios da história de Israel. A presença divina abandona oficialmente Jerusalém. Não se trata de um evento invisível ou abstrato, mas de uma partida visível e solene. Para um povo que acreditava que o templo jamais poderia cair, essa cena é devastadora. O edifício permanece de pé, mas espiritualmente está vazio. Enquanto isso, em Babilônia, Ezequiel continua a transmitir essas visões aos exilados, não como mera informação, mas como advertência e explicação do que está por vir. Muitos deles ainda alimentavam a esperança de um retorno rápido e sem consequências. O profeta, porém, deixa claro que Jerusalém já está julgada antes mesmo de sua destruição física. O exílio não é um acidente histórico, mas parte de um plano divino de purificação e restauração futura. Esse bloco também aprofunda a função de Ezequiel como profeta sinal. Ele não apenas descreve visões, mas incorpora a mensagem em sua própria vida. Seu silêncio, seus gestos e até suas restrições de fala fazem parte da profecia viva que ele representa. Diferente de outros profetas, que falam predominantemente em discursos, Ezequiel comunica por meio de experiências simbólicas que atingem o povo de maneira visceral. Ao final deste bloco, o contraste é claro. Enquanto o templo ainda existe fisicamente, sua santidade já foi retirada. Jerusalém permanece como cidade, mas sem a presença de Deus. A glória que antes a protegia agora se afasta, preparando o cenário para o cerco e a destruição que virão. O livro avança, não como mera crônica histórica, mas como drama teológico, em que a santidade divina se confronta com a rebeldia humana. Já vimos o chamado de Ezequiel no exílio e a partida progressiva da glória de Deus do templo. Agora avançaremos para os sinais proféticos que Ezequiel encena para mostrar, de forma concreta, como Jerusalém será cercada e julgada. E por que esse julgamento é inevitável? Vimos o templo profanado, a corrupção espiritual de Jerusalém e a dramática partida da glória divina. No próximo bloco, Ezequiel não apenas falará, ele encenará o cerco da cidade com sinais proféticos chocantes que transformam sua própria vida em mensagem viva de julgamento. Depois de contemplar a profanação do templo e a partida gradual da glória de Deus, Ezequiel deixa de ser apenas um observador de visões e passa a se tornar, ele próprio, um sinal vivo para o povo. A mensagem já não é apenas falada ou mostrada em imagens celestiais, mas encenada no corpo, nos gestos e no cotidiano do profeta. Esse movimento marca uma mudança decisiva no livro. A profecia deixa o campo das visões e entra no terreno da representação concreta, quase teatral, diante dos exilados. O próprio Deus transforma a vida de Ezequiel em um instrumento pedagógico e profético. Nada do que ele faz nesse momento é casual. Cada ação, cada silêncio, cada postura carrega um significado teológico e histórico profundo. Ezequiel recebe a ordem de desenhar Jerusalém sobre um tijolo de barro e colocá-lo diante de si. Esse gesto aparentemente simples é, na verdade, carregado de simbolismo. O barro representa a fragilidade da cidade diante do julgamento divino. Ao traçar muralhas, torres e trincheiras, o profeta antecipa visualmente o cerco iminente que a Babilônia imporá à capital de Judá. O ato não é apenas pedagógico, mas performativo, como se, ao desenhar, Ezequiel estivesse decretando o destino de Jerusalém.
Os exilados que observam entendem que aquilo não é arte, mas profecia encarnada. Em seguida, ele deve colocar um objeto de ferro entre si e o tijolo, como um muro intransponível. Esse detalhe sugere que Deus mesmo se coloca como adversário da cidade que antes escolheu para habitar. Não se trata de um inimigo humano agindo sozinho, mas de um julgamento que vem, em última instância, do próprio Senhor. A imagem é dura. Jerusalém não está apenas cercada por exércitos, mas separada de Deus por uma barreira divina. O profeta, ao olhar fixamente para o desenho, simboliza a determinação do juízo que está por vir. Depois disso, Ezequiel recebe uma ordem ainda mais desconcertante. Ele deve deitar-se sobre o lado esquerdo por um longo período, representando os anos de culpa de Israel, e depois sobre o lado direito, simbolizando a culpa de Judá. Esse ato não é apenas simbólico, mas extremamente físico e penoso, indicando que o pecado do povo tem um peso real. O número de dias que ele permanece em cada posição corresponde, simbolicamente, aos anos de transgressão nacional. A profecia deixa de ser apenas palavras e se torna sofrimento corporal que carrega a memória das gerações rebeldes. Enquanto permanece deitado, Ezequiel deve manter o rosto voltado para o desenho de Jerusalém, reforçando a ideia de que o cerco é inevitável e já determinado. Ele não pode se mover livremente, assim como a cidade não poderá escapar do ataque iminente. Essa imobilidade profética comunica uma mensagem poderosa. O tempo da misericórdia já passou e o tempo do juízo chegou. Cada dia que o profeta passa nessa posição funciona como um relógio simbólico que conta regressivamente até a queda da cidade. Deus então ordena que Ezequiel prepare seu próprio alimento de maneira extremamente limitada e racionada, misturando diferentes grãos e cozinhando-os sobre fogo alimentado por excremento humano. Esse detalhe, profundamente chocante para qualquer israelita, representa a impureza e a escassez que acompanharão o cerco. O povo de Jerusalém não apenas sofrerá fome, mas terá que consumir alimentos contaminados e indignos, refletindo a degradação espiritual que já ocorreu. O profeta não descreve essa realidade. Ele a vive antecipadamente. Quando Ezequiel protesta contra o uso de excremento humano, Deus permite uma substituição por esterco animal, mas mantém o princípio do sinal. Isso revela algo importante sobre o caráter divino. A firmeza no juízo, mas também uma medida de consideração diante da fragilidade humana do profeta. Mesmo assim, a mensagem permanece clara. O cerco trará humilhação, sofrimento e desespero coletivo. O alimento racionado e impuro torna-se uma profecia tangível do colapso social que se aproxima. A seguir, Ezequiel recebe outra instrução simbólica. Ele deve raspar a cabeça e a barba com uma espada afiada e dividir os cabelos em 3 partes. Uma parte deve ser queimada, outra golpeada com a espada, e a terceira espalhada ao vento. Esse gesto dramático representa o destino triplo de Jerusalém: fogo, espada e dispersão. Nada poderia ilustrar melhor a totalidade do julgamento que virá. Fato de a espada ser usada para cortar cabelo e barba, símbolos de honra no mundo antigo, reforça a ideia de humilhação absoluta. Ainda assim, Deus ordena que uma pequena porção dos cabelos seja guardada nas vestes do profeta, simbolizando um remanescente fiel que será preservado. Mesmo no auge do julgamento, há uma promessa implícita de sobrevivência e futuro. Esse detalhe introduz um tema crucial que se desenvolverá ao longo do livro. Deus não destrói completamente seu povo, mas purifica e refina, preservando um núcleo fiel para a restauração posterior. Enquanto isso, Ezequiel continua sem falar livremente ao povo, pois Deus lhe impôs um estado de mudez parcial. Esse silêncio não é fraqueza, mas parte do método profético. As ações do profeta falam mais alto do que palavras, e sua restrição vocal intensifica o impacto de cada sinal que ele realiza. O povo não pode escapar da mensagem observando-o todos os dias, em silêncio, vivendo o julgamento antes que ele aconteça. Nesse bloco, o papel de Ezequiel como profeta se redefine. Ele não é apenas um mensageiro, mas um símbolo vivo do destino de Jerusalém. Diferente de Isaías ou Jeremias,
que principalmente proclamam oráculos, Ezequiel incorpora fisicamente a profecia. Seu corpo torna-se um livro aberto diante dos exilados, uma representação contínua do colapso iminente. Cada gesto reforça a seriedade do momento histórico que Israel atravessa. À medida que essas encenações se desenrolam, fica claro que o cerco de Jerusalém não será apenas um evento militar, mas um julgamento teológico. A cidade não cai simplesmente porque Babilônia é poderosa, mas porque Judá violou a aliança de maneira persistente. O sofrimento que se aproxima é consequência direta da infidelidade acumulada ao longo de gerações. Esse bloco também aprofunda a tensão entre esperança e juízo. Por um lado, tudo aponta para a destruição inevitável. Por outro, a preservação de um pequeno remanescente sugere que Deus ainda tem um propósito além do castigo. O profeta encarna essa dualidade. Ele sofre com o povo, mas também representa a fidelidade divina que permanece. No final deste bloco, a mensagem é clara e inescapável. Jerusalém está cercada não apenas por inimigos humanos, mas pelo próprio decreto divino. O cerco já começou no plano espiritual antes mesmo de começar no plano histórico. Ezequiel não anuncia o futuro, ele o dramatiza diante de todos. Já vimos o chamado de Ezequiel e a partida da glória de Deus do templo, e agora vimos os sinais proféticos do cerco e do julgamento. No próximo bloco, avançaremos para os oráculos diretos contra Jerusalém e contra as nações vizinhas, revelando como o juízo divino se estende além de Israel. Vimos Ezequiel encenar o cerco de Jerusalém por meio de sinais corporais e simbólicos que antecipam fome, humilhação e dispersão. No próximo bloco, o foco se desloca para as palavras de julgamento explícito, primeiro contra Jerusalém e depois contra as nações que cercam Israel, mostrando que ninguém está fora do alcance da justiça divina. Depois dos sinais corporais do cerco, a narrativa avança para um novo nível de intensidade, pois agora Ezequiel não apenas encena o julgamento, ele o proclama em palavras diretas e inescapáveis. A profecia deixa o campo dos gestos simbólicos e entra no terreno dos oráculos explícitos contra Jerusalém, revelando com clareza as razões espirituais da queda iminente. A cidade não está sendo punida por acaso, mas por uma longa história de infidelidade, idolatria e injustiça social que corroeu sua identidade como povo da aliança. Nesse ponto do livro, o tom se torna ainda mais severo, mas também mais detalhado, como se Deus estivesse apresentando um dossiê completo contra Judá antes de executar a sentença. Ezequiel passa a retratar Jerusalém como uma cidade sanguinária, comparando-a a uma mulher infiel que traiu seu esposo repetidas vezes. Essa metáfora conjugal não é apenas poética, mas profundamente teológica. Ela revela que o pecado de Judá não foi apenas moral, mas relacional, uma quebra de pacto com o próprio Senhor. A cidade que deveria ser santa tornou-se impura, violenta e corrupta, explorando os fracos, oprimindo os pobres e pervertendo a justiça. Cada denúncia do profeta funciona como uma peça de acusação, demonstrando que o colapso político é consequência direta de um colapso espiritual. Nesse bloco, Ezequiel apresenta uma das imagens mais perturbadoras do livro: Jerusalém como uma fornalha de prata impura. O fogo do dia de julgamento não é apresentado como destruição gratuita, mas como processo de purificação dolorosa. Assim como o metal precisa ser aquecido para que suas impurezas sejam removidas, a cidade precisa passar pelo fogo do juízo para que sua corrupção seja exposta e tratada. Essa metáfora reforça a ideia de que o castigo divino tem um propósito, ainda que severo. O profeta também denuncia os líderes de Judá, príncipes, sacerdotes e profetas, que deveriam ter guiado o povo na justiça, mas falharam completamente. Os governantes são comparados a leões vorazes, devorando seus próprios súditos em busca de poder e riqueza. Os sacerdotes profanaram o sagrado, misturando o santo com o comum e distorcendo a lei para benefício próprio. Os profetas, em vez de falar a verdade, anunciaram visões falsas para agradar ao povo e evitar confronto.
Essa tríplice corrupção, política, religiosa e espiritual, explica por que Jerusalém chegou ao ponto de não retorno. Ao mesmo tempo, Deus deixa claro que o julgamento não será indiscriminado, introduzindo um tema fundamental em Ezequiel: a responsabilidade individual diante de Deus. Diferente da ideia de culpa coletiva irreversível, o profeta ensina que cada pessoa será julgada por suas próprias ações. O justo que perseverar na justiça viverá, enquanto o ímpio que se arrepender poderá ser restaurado. Essa mensagem quebra a mentalidade fatalista dos exilados, que acreditavam estar condenados apenas por pertencerem a uma geração pecadora. Essa ênfase na responsabilidade pessoal marca uma mudança importante na teologia profética. O destino de cada indivíduo não está completamente preso ao erro dos antepassados, mas à sua própria resposta a Deus. Isso não elimina o julgamento nacional, mas introduz uma dimensão moral mais refinada. Mesmo em meio à destruição coletiva, há espaço para arrependimento pessoal e transformação interior. O profeta, portanto, não apenas anuncia ruína, mas também redefine a relação entre Deus e seu povo. Ezequiel reforça essa ideia com a imagem do vigia sobre os muros. Ele se apresenta como um sentinela colocado por Deus para advertir Israel sobre o perigo iminente. Se ele avisar e o povo não ouvir, a culpa recairá sobre eles. Mas se ele não advertir, o sangue deles será requerido de suas mãos. Essa metáfora amplia o peso de sua missão profética, mostrando que sua palavra não é opcional, mas vital para a sobrevivência espiritual do povo. Enquanto isso, Jerusalém continua afundando em suas transgressões, ignorando os avisos divinos e confiando em falsas seguranças, como alianças políticas e rituais vazios. Muitos acreditam que o templo os protegerá automaticamente, mas Ezequiel desmonta essa ilusão. A presença física do santuário não garante proteção quando o coração do povo está corrompido. O profeta deixa claro que Deus não está preso a edifícios, mas à fidelidade de seu povo. Nesse bloco, a narrativa também começa a ampliar o alcance do julgamento para além de Judá, preparando o terreno para os oráculos contra as nações vizinhas que virão adiante. A justiça divina não se limita a Israel, ela se estende a todos os povos que agiram com arrogância, violência ou crueldade. Esse movimento reforça a soberania universal de Deus sobre todas as nações, não apenas sobre seu povo escolhido. O contraste entre juízo e misericórdia se intensifica à medida que Ezequiel avança. Por um lado, o castigo de Jerusalém parece inevitável. Por outro, Deus continua a oferecer caminho de arrependimento individual. Essa tensão atravessa todo o livro e impede que a narrativa se torne apenas sombria ou desesperadora. Mesmo em meio ao colapso, há lampejos de esperança futura. A figura do profeta, nesse ponto, torna-se ainda mais central. Ele não é apenas um transmissor de mensagens, mas um mediador simbólico entre Deus e o povo. Sua palavra, seu silêncio e sua postura moldam a compreensão dos exilados sobre o que está acontecendo. Cada oráculo reforça sua autoridade e aprofunda o drama espiritual que se desenrola. Ao final deste bloco, fica claro que o cerco de Jerusalém não é apenas militar, mas moral e teológico. A cidade está sitiada não apenas por exércitos estrangeiros, mas por sua própria culpa acumulada. O julgamento que se aproxima não é vingança divina, mas consequência lógica de uma aliança quebrada repetidamente. Ao mesmo tempo, a introdução da responsabilidade individual impede que o livro se torne fatalista. Mesmo no meio da destruição, Deus ainda chama pessoas ao arrependimento e à transformação interior. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia dá profundidade única à mensagem de Ezequiel. No fechamento deste bloco, o cenário está preparado para uma virada ainda mais ampla. O julgamento não ficará restrito a Jerusalém, mas se estenderá às nações ao redor, revelando o alcance global do governo divino. O profeta já não fala apenas a Israel, mas ao mundo inteiro. Já vimos o chamado de Ezequiel, a partida da glória do templo e os sinais do cerco, e agora vimos os oráculos diretos contra Jerusalém,
e a ideia de responsabilidade individual. No próximo bloco, avançaremos para os juízos contra as nações vizinhas, mostrando como Deus age não apenas dentro de Israel, mas sobre toda a história humana. Vimos a acusação detalhada contra Jerusalém, a denúncia de seus líderes corruptos e o princípio da responsabilidade individual diante de Deus. No próximo bloco, a cena se amplia. Ezequiel volta seu olhar para as nações ao redor de Israel, revelando que o julgamento divino não conhece fronteiras e que cada império também será pesado na balança da justiça. Depois de expor a culpa de Jerusalém e redefinir a responsabilidade individual, a narrativa de Ezequiel se amplia dramaticamente para além das fronteiras de Judá. O profeta agora volta seu olhar para as nações vizinhas, deixando claro que o Deus de Israel não é uma divindade local limitada a um território, mas o Senhor de toda a terra. Esse deslocamento do foco não é um desvio da história, mas um aprofundamento teológico. O julgamento de Jerusalém só faz sentido dentro de um cenário maior em que todas as nações também serão chamadas à prestação de contas. O exílio, portanto, não é apenas um evento nacional, mas parte de um drama cósmico de justiça divina. A primeira nação a ser confrontada é Amon, que se alegrou com a queda iminente de Jerusalém e zombou do povo de Deus em seu sofrimento. Ezequiel denuncia essa atitude como arrogância cruel, pois Amon não apenas observou a destruição de Judá, mas celebrou a calamidade como se fosse um triunfo próprio. O profeta deixa claro que essa postura não passará impune. A mesma devastação que atinge Jerusalém recairá sobre Amon. O julgamento não é movido por ressentimento humano, mas pela justiça divina contra a soberba e a violência. Em seguida, Moabe entra na mira do profeta, acusado de desprezar Israel e afirmar que o povo escolhido era como qualquer outra nação. Essa declaração, aparentemente simples, carrega um peso teológico profundo, pois nega o papel especial de Israel no plano de Deus. Moabe não apenas questiona a eleição divina, mas tenta reduzir a relação entre Deus e seu povo a uma categoria puramente política. Ezequiel responde mostrando que essa arrogância será punida, pois ninguém pode redefinir o propósito divino sem consequências. A Filístia também recebe sua sentença, lembrando que antigas rivalidades históricas ainda estão sob o olhar de Deus. Os filisteus, inimigos tradicionais de Israel, desde os tempos de Davi, são descritos como vingativos e impiedosos. Eles aproveitaram cada oportunidade para ferir Judá e celebrar suas derrotas. O profeta anuncia que essa violência acumulada não será esquecida e que a mão do Senhor se voltará contra eles com severidade. O julgamento divino não é seletivo, mas abrangente. Tiro, a poderosa cidade comercial fenícia, ocupa um lugar central neste bloco, pois sua queda simboliza o destino da arrogância econômica e imperial. Ezequiel retrata Tiro como um navio majestoso carregado de riquezas, dominando os mares e ostentando influência sobre muitas nações. No entanto, por trás dessa glória externa, há um coração inflado de orgulho. A cidade se considera invencível, mas o profeta anuncia que até os maiores impérios podem ser quebrados pelo juízo divino. A destruição de Tiro não é apenas política, mas teológica. Um lembrete de que nenhuma riqueza ou poder escapa ao olhar de Deus. A narrativa aprofunda essa denúncia ao comparar o rei de Tiro a um ser quase divino, exaltado em sua própria sabedoria e beleza. Esse retrato não é apenas histórico, mas simbólico, evocando temas de rebelião cósmica contra Deus. Ezequiel sugere que o verdadeiro problema não é apenas o poder de Tiro, mas a idolatria do poder em si. Quando um governante se coloca no lugar de Deus, o colapso se torna inevitável. O profeta transforma a queda de Tiro em uma parábola universal sobre orgulho e queda. Sidom, outra cidade fenícia importante, também é condenada, embora de forma mais breve. Sua culpa está ligada à influência corruptora sobre Israel e à hostilidade constante contra o povo de Deus. Ezequiel anuncia que o Senhor se manifestará contra Sidom por meio de pragas, guerra e devastação. Mais uma vez,
O julgamento não é arbitrário, mas resposta a um histórico de maldade e oposição deliberada ao plano divino. No meio dessas denúncias, um contraste importante começa a emergir. Enquanto as nações são julgadas por sua arrogância e violência, Deus reafirma que seu propósito final com Israel não é destruição, mas restauração. O castigo não é o fim da história, mas um capítulo doloroso dentro de um plano maior de redenção. Mesmo enquanto proclama juízos severos, Ezequiel insinua que o povo exilado ainda tem um futuro nas mãos de Deus. Esse bloco também amplia a compreensão dos exilados sobre sua própria situação. Muitos poderiam pensar que seu sofrimento era sinal de abandono divino, mas os oráculos contra as nações mostram que Deus continua soberano sobre toda a história. Babilônia pode parecer vitoriosa, Tiro invencível e Egito poderoso, mas nenhum deles está fora do alcance do juízo. O exílio, portanto, não é derrota de Deus, mas parte de sua justiça em escala global. Quando Ezequiel se volta para o Egito, a mensagem se torna ainda mais grandiosa. O faraó é comparado a um grande monstro do Nilo, orgulhoso e confiante em sua própria força. Essa imagem remete ao caos primordial e reforça a ideia de que o Egito representa a ordem humana que desafia Deus. O profeta anuncia que o Senhor puxará esse monstro para fora das águas e o entregará à destruição. O poder imperial, por mais imponente que pareça, não pode resistir ao decreto divino. Ao longo desse bloco, a repetição de padrões de julgamento revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não age impulsivamente, mas segundo princípios consistentes. Orgulho, violência, opressão e idolatria sempre conduzem à queda. Cada nação recebe sua sentença não por acaso, mas porque cruzou limites morais e espirituais claros. A justiça divina, portanto, não é caprichosa, mas ordenada e previsível. Enquanto as nações são confrontadas, o livro mantém Israel como ponto de referência central. O julgamento das outras nações não serve apenas para condená-las, mas para reafirmar que Deus permanece fiel ao seu plano com seu povo. Mesmo exilado, Israel continua sendo o eixo em torno do qual a história gira. As nações são julgadas em relação à sua atitude para com Deus e para com seu povo escolhido. No desenvolvimento desse bloco, Ezequiel também reforça sua identidade como profeta universal. Ele não fala apenas como mensageiro de Israel, mas como porta-voz do Deus de toda a terra. Suas palavras atravessam fronteiras, idiomas e impérios, mostrando que sua missão vai muito além das paredes de Jerusalém ou das margens do Quebar. Ao final deste bloco, o cenário se torna ainda mais amplo. Jerusalém já está condenada, as nações ao redor estão sob juízo, e até os grandes impérios são abalados. O livro deixa claro que a história não é um jogo de forças humanas, mas um campo onde a soberania divina se manifesta. Nada acontece fora do governo de Deus. Esse movimento prepara o terreno para uma virada decisiva na narrativa. Depois de tanto juízo, a voz do profeta começará a mudar de tom. O foco se deslocará gradualmente da destruição para a promessa de restauração. O mesmo Deus que derruba impérios também levanta seu povo das ruínas. Já vimos o chamado de Ezequiel, a partida da glória do templo, os sinais do cerco, o julgamento contra Jerusalém e agora os juízos contra as nações. No próximo bloco, avançaremos para uma mudança decisiva, o início das promessas de restauração para Israel após o juízo. Vimos o julgamento divino se estender de Jerusalém para Amon, Moabe, Filístia, Tiro, Sidom e Egito, revelando a soberania universal de Deus. No próximo bloco, a narrativa muda de direção, do castigo para a esperança, quando Ezequiel começa a anunciar a futura restauração de Israel e o retorno da glória divina. Depois de uma longa sequência de julgamentos contra Jerusalém e as nações, o tom do livro começa a mudar de maneira perceptível, como se a noite estivesse lentamente cedendo lugar ao amanhecer. Ezequiel não abandona a seriedade do juízo, mas passa a revelar o outro lado do plano divino, a restauração futura de Israel. Essa virada não é abrupta nem sentimental,
Ela nasce organicamente do próprio caráter de Deus, que julga com justiça, mas não renuncia à sua aliança. O profeta agora fala não apenas de destruição, mas de reconstrução, não apenas de exílio, mas de retorno, não apenas de morte, mas de vida renovada. O ponto de partida dessa esperança é a figura do pastor. Deus denuncia os líderes de Israel como maus pastores que exploraram, dispersaram e abandonaram o rebanho. Em vez de cuidar das ovelhas, eles se alimentaram delas, fortalecendo a si mesmos enquanto o povo sofria. Essa crítica não é apenas política, mas profundamente espiritual, pois revela a falha daqueles que deveriam ter guiado Israel na fidelidade. Nesse contexto de abandono humano, surge a promessa mais impactante. O próprio Senhor assumirá o papel de pastor de seu povo. Essa imagem é poderosa porque inverte completamente a lógica do fracasso anterior. Onde os líderes falharam, Deus mesmo intervirá. Ele promete buscar as ovelhas perdidas, curar as feridas, trazer de volta as dispersas e reunir o rebanho que foi espalhado pelas nações. Não se trata apenas de um retorno geográfico, mas de uma restauração relacional entre Deus e Israel. O exílio não será o fim, mas um período de disciplina que dará lugar a uma nova forma de cuidado divino. No coração dessa restauração está uma transformação interior que vai além de qualquer mudança externa. Deus anuncia que dará ao seu povo um coração novo e colocará dentro deles um espírito novo. Esse não é apenas um ajuste moral superficial, mas uma renovação radical do ser humano. O coração de pedra, insensível à vontade divina, será substituído por um coração de carne, vivo e receptivo. Pela primeira vez, a obediência deixa de ser apenas uma exigência externa e passa a ser fruto de uma mudança interna promovida pelo próprio Deus. Essa promessa redefine a relação entre Deus e Israel de maneira profunda. No passado, a aliança foi quebrada repetidamente porque o povo não conseguiu permanecer fiel. Agora, a iniciativa divina garante que a fidelidade será possível. O Espírito de Deus habitará no meio do povo, capacitando-os a viver conforme seus mandamentos. A restauração, portanto, não é apenas política ou territorial, mas espiritual e existencial. Ezequiel reforça essa esperança com a visão do Vale de Ossos Secos, uma das imagens mais emblemáticas de todo o livro. O profeta é levado a um vale repleto de ossos espalhados, secos e sem vida, representando a situação desesperadora de Israel no exílio. Deus então ordena que ele profetize sobre os ossos, e diante de seus olhos, eles começam a se juntar, ganhar tendões, carne e pele. Essa cena não é apenas poética, mas profundamente teológica. Deus tem poder para trazer vida onde só há morte. No entanto, a visão não termina com a formação dos corpos. Ezequiel vê quando o Espírito de Deus sopra sobre eles e os corpos se levantam como um grande exército vivo. Isso simboliza que a restauração de Israel não será apenas física ou política, mas espiritual. O povo não será apenas reunido em sua terra, mas reanimado pelo próprio Espírito Divino. A esperança não é apenas de retorno, mas de renascimento. Essa promessa se amplia quando Deus anuncia que fará uma nova aliança com Israel, diferente da antiga que foi quebrada. Essa aliança não será baseada apenas em leis escritas em tábuas de pedra, mas gravada no coração do povo. O relacionamento entre Deus e Israel será restaurado de maneira mais íntima e duradoura do que antes. O exílio, paradoxalmente, se torna o caminho para uma renovação mais profunda. Outro elemento central desse bloco é a promessa de um novo rei, descrito como um pastor justo, descendente de Davi. Essa figura não é apresentada apenas como governante político, mas como líder espiritual que conduzirá o povo na fidelidade a Deus. A restauração futura, portanto, incluirá tanto liderança justa quanto renovação interior. O reino prometido não será apenas uma repetição do passado, mas uma versão purificada e elevada da monarquia davídica. Enquanto isso, Ezequiel continua a dialogar com os exilados, que ainda lutam para acreditar que tal restauração é possível. Para muitos deles,
A destruição de Jerusalém e do templo parecia definitiva. O profeta, porém, insiste que o Deus que permitiu o julgamento é o mesmo que garantirá a reconstrução. O sofrimento não anulou a promessa, apenas a refinou. Nesse bloco, o contraste entre morte e vida se torna o eixo central da narrativa. O livro que começou com visões de glória divina e julgamentos severos, agora avança para visões de renovação espiritual e esperança futura. O Deus que se afastou do templo profanado promete um dia habitar novamente no meio de um povo purificado. A restauração, no entanto, não é apresentada como algo automático ou mágico. Ela está ligada à ação soberana de Deus, mas também à transformação do coração humano. Israel não voltará a ser apenas uma nação poderosa, mas um povo santificado. O objetivo final não é apenas prosperidade, mas comunhão renovada com o Senhor. À medida que o bloco avança, fica claro que essa esperança não se limita a Israel. A restauração do povo de Deus terá impacto sobre as nações ao redor, que testemunharão o poder do Senhor em cumprir suas promessas. O exílio, que parecia derrota, se transforma em testemunho da fidelidade divina diante do mundo. Ao final deste bloco, a narrativa alcança um ponto de equilíbrio entre juízo e misericórdia. O castigo foi real, a destruição foi profunda, mas a promessa de restauração é ainda mais poderosa. O livro de Ezequiel não termina em ruínas, mas em expectativa de renovação. Esse movimento prepara o terreno para o último grande bloco do livro, no qual a visão do novo templo e da presença renovada de Deus no meio de seu povo será finalmente revelada. A glória que partiu retornará, não para habitar em um santuário profanado, mas em um Israel restaurado. Já vimos o chamado de Ezequiel, a partida da glória do templo, os sinais do cerco, o julgamento contra Jerusalém, os juízos contra as nações, e agora as promessas de restauração e o coração novo. No próximo bloco, avançaremos para a visão final do novo templo e o retorno da glória de Deus a Israel. Vimos Deus prometer um novo coração, um novo espírito, a restauração de Israel e a poderosa visão do vale de ossos secos ganhando vida. No próximo e último bloco, Ezequiel contemplará o novo templo, a volta da glória divina e a renovação definitiva da presença de Deus no meio de seu povo. A narrativa de Ezequiel atinge seu ponto culminante com uma visão que é ao mesmo tempo arquitetônica, teológica e profundamente simbólica. O profeta é conduzido em visão a um novo templo. Não é o templo destruído de Jerusalém, marcado pela corrupção e pelo abandono da presença divina, mas um santuário completamente renovado, descrito com impressionante precisão e ordem. Desde o início, a cena transmite solenidade e santidade, como se cada detalhe revelasse algo sobre o caráter de Deus e o futuro de Israel. Ezequiel é levado por um ser celestial a um alto monte, de onde contempla essa estrutura grandiosa. Diferentemente de visões anteriores carregadas de julgamento, agora a atmosfera é de expectativa e reverência. O profeta observa portões, pátios, salas, medidas exatas e uma organização que transmite equilíbrio e perfeição. Nada ali parece improvisado. Tudo sugere um projeto divino cuidadosamente planejado. O detalhamento das dimensões não é mero formalismo arquitetônico. Cada medida simboliza ordem após o caos, separação entre o sagrado e o profano, e restauração da relação correta entre Deus e seu povo. Onde antes havia confusão moral e idolatria, agora há estrutura, limite e santidade. O templo não é apenas um edifício, mas um retrato visível de uma nova realidade espiritual. Enquanto Ezequiel percorre os pátios e corredores, ele percebe que este templo é diferente de qualquer outro já visto em Israel. Há uma ênfase maior na santidade do espaço e na pureza do culto. Os sacerdotes recebem instruções claras sobre como servir diante de Deus, reforçando que a restauração não é apenas física, mas também espiritual e litúrgica. Nesse ponto, a narrativa atinge seu momento mais dramático. A glória do Senhor retorna ao templo. A mesma presença divina que havia se afastado de Jerusalém nos capítulos iniciais, agora volta, vindo do Oriente, com majestade e poder.
Não é um retorno silencioso. A terra parece tremer, e a luz da presença divina enche todo o santuário. O exílio, a destruição e o silêncio de Deus encontram aqui sua resposta definitiva. Esse retorno não é apenas um sinal de perdão, mas de cumprimento de promessa. Deus não abandonou seu povo para sempre. Ele escolheu habitar novamente no meio deles. A separação que marcou grande parte do livro chega ao fim. A presença divina não volta para um templo corrompido, mas para um espaço purificado e restaurado. Ezequiel então recebe novas instruções sobre o papel do príncipe, dos sacerdotes e do povo nesse novo tempo. O foco não está mais na condenação, mas na organização de uma comunidade renovada. O culto é restaurado, os sacrifícios retomados em ordem correta, e a relação entre liderança e povo é redefinida sob princípios de justiça e reverência. Um dos elementos mais impressionantes dessa visão final é o rio que nasce do templo e flui para fora, trazendo vida por onde passa. No início, ele é apenas um fio de água, mas cresce progressivamente até se tornar um grande rio. À medida que avança, ele cura águas antes estéreis, faz árvores florescerem e devolve fertilidade à terra. Essa imagem simboliza a vida que emana da presença de Deus. O rio não apenas restaura a natureza, mas representa a bênção divina que se espalha além do templo e alcança toda a terra. O que antes era desolação se transforma em abundância. O que estava morto volta a viver. A restauração prometida nos blocos anteriores encontra aqui sua expressão mais concreta e visual. Enquanto isso, as fronteiras da terra de Israel são redesenhadas e redistribuídas entre as tribos. Não se trata apenas de geografia política, mas de uma reorganização que reflete justiça, equilíbrio e fidelidade à aliança. Cada tribo recebe sua herança de maneira ordenada, indicando que a restauração não é caótica, mas cuidadosamente estabelecida. Essa nova divisão da terra também sugere um retorno à identidade de Israel como povo escolhido. Após anos de exílio e dispersão, há novamente um lugar definido para cada tribo. A promessa feita aos patriarcas encontra eco nessa visão final de estabilidade e pertencimento. Ao mesmo tempo, a cidade que se ergue ao redor do templo recebe um novo nome. O Senhor está ali. Essa mudança é profundamente simbólica, pois indica que a verdadeira identidade de Israel não está em suas muralhas ou riquezas, mas na presença de Deus em seu meio. A cidade não é gloriosa por si mesma, mas porque Deus habita nela. Assim, o livro de Ezequiel conclui com uma visão de plenitude, não de perfeição humana, mas de restauração divina. O Deus que julgou também curou. O Deus que se afastou voltou. O Deus que disciplinou agora reconstrói. O percurso de Ezequiel, do chamado assustador, passando por julgamentos severos, visões dramáticas e promessas de renovação, encontra aqui seu desfecho natural, não em derrota, mas em esperança estruturada e santificada. Essa conclusão também fecha um arco teológico profundo. A santidade de Deus exigiu julgamento, mas seu caráter fiel garantiu restauração. O exílio não foi o fim da história, mas um capítulo necessário dentro de um plano maior. A glória que partiu não retorna ao passado exatamente como era, mas inaugura algo novo, mais puro e mais ordenado. O templo final não é apenas reconstrução, mas transformação. Enquanto a visão se desvanece, permanece a impressão de que a presença divina é o verdadeiro centro de tudo, do templo, da cidade, da terra e do povo. Sem ela, não há identidade, vida ou futuro. E assim, o livro termina não com voz de lamento, mas com uma imagem poderosa de presença, ordem e vida, fluindo a partir de Deus. A história de Ezequiel não é apenas sobre destruição, mas sobre o triunfo final da santidade e da fidelidade divina. Vimos o chamado do profeta, a partida da glória, o cerco de Jerusalém, o julgamento do povo e das nações, a promessa do coração novo, o vale de ossos secos e agora, o novo templo e o retorno da glória de Deus. Contemplamos o novo templo, o retorno majestoso da glória divina, o rio que traz vida e a reorganização da terra e da cidade sob a presença do Senhor.
Quando quiser, é só dizer fechamento final, e eu concluo no mesmo estilo bíblico e cinematográfico, com chamada de engajamento conforme você sempre pede. A visão se abre pela última vez como um grande plano cinematográfico, o novo templo erguido em santidade, a glória do Senhor brilhando como fogo vivo, e o rio de vida correndo desde o altar até os confins da terra. Depois de julgamento, silêncio, exílio e espera, Ezequiel encerra sua profecia não com ruínas, mas com presença, não com perda, mas com restauração, não com distância, mas com comunhão. O Deus que havia se afastado de Jerusalém retorna em majestade, não para um templo corrompido, mas para um santuário purificado. A mesma glória que partiu em meio ao pecado, agora entra triunfante, enchendo cada pátio de luz, peso e santidade. Isso não é apenas reconstrução, é renovação divina. O rio que brota do templo cresce passo a passo, tornando-se torrente, trazendo cura, fertilidade e vida, onde antes havia esterilidade. Águas salgadas são restauradas, árvores frutificam sem cessar, e a terra inteira parece respirar novamente. É a imagem de que, quando Deus habita, tudo floresce. As tribos recebem novamente sua herança. A terra é reorganizada com justiça, e a cidade recebe um nome que resume toda a história. O Senhor está ali. Não é a força de Israel que define seu futuro, mas a presença de Deus no meio do povo. Assim, Ezequiel termina como começou, com o Deus Santo e Soberano no centro de tudo. Mas agora há uma diferença decisiva. O julgamento cumpriu seu propósito, o coração foi transformado e a glória retornou para ficar. O livro deixa uma verdade que ecoa além das páginas. Deus é justo ao disciplinar, fiel ao restaurar e poderoso para trazer vida onde parecia não haver mais esperança. O exílio não foi o fim, foi o caminho para uma nova criação. E enquanto essa visão final se desvanece, permanece a certeza de que a presença divina é o verdadeiro templo, a verdadeira cidade e o verdadeiro destino do povo de Deus. Que essa jornada por Ezequiel permaneça como memória viva, de advertência, de promessa e de restauração, lembrando que o Deus que fala também cumpre, e o Deus que julga também salva. Agora, comente o que achou dessa caminhada pelo livro de Ezequiel. Deixe suas dúvidas nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Digite Amém se gostou e acredita, e escreva qualquer comentário para fortalecer o alcance desse conteúdo.